Fala aí pessoal, meu nome é Nathan, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o tema é como saber se eu sou um salvo. Esse tema ele é muito importante para os dias de hoje, porque quem nunca se pegou pensando, né? Será que eu agrado a Deus? Será que a minha vida cristã condiz com o que Deus espera de mim? Então, espero que esse tema lhe auxilie muito com alguns fundamentos que eu vou te passar, ok? Então, eu peço para que você, se caso você goste, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os outros, ok? Puxa a vinheta! Olha, esse assunto ele é muito interessante e para nos auxiliar eu vou chamar o apóstolo João, exatamente ele, para que ele nos auxilie, porque a primeira epístola dele está recheada de contrastes que vai nos auxiliar a metrificar se nós somos cristãos, se nós somos salvos ou se nós não somos salvos. E algo que a gente tem que concordar aqui é que tem que ter diferença daquele que é salvo e daquele que não é. Tem que ter alguma diferença, mas muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, a gente não encontra essas diferenças entre a nossa vida e a vida de quem não crê em Jesus, ok? Então, eu quero lidar aqui com 3 fundamentos básicos que João vai lhe dar na sua epístola. Antes, eu quero dar um panorama aqui para vocês. A primeira epístola de João, ela surge entre o final do primeiro século, no começo do segundo, ali entre os anos 80, 90, tá? Depois de Cristo. Então, bem no final assim do primeiro século, tá bom? E ele bate de frente com uma heresia chamada docetismo, que é uma vertente do gnosticismo, que eles pregam que Jesus ele não veio em carne, ele só aparentava ter carne, né? Ter vindo em carne. E com isso, há um problema teológico muito grande, porque se Jesus não veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é fundamentada em nada. E se nossa fé é fundamentada em nada, então nossos pecados não foram perdoados. Então, João, ele nessa carta, o principal foco dele é bater também nessa heresia que ele fala, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, nele habita o espírito do anticristo. Então, há um problema muito grande aí. E algumas traduções vai dizer que ele é o próprio anticristo, ok? Então, mas ao longo do Novo Testamento você vai ver espíritos do anticristo, né? Agindo aí em certas pessoas. Então, isso é muito interessante para você saber, porque esse é o tema central da carta, porque no Evangelho de João ele inicia falando: o verbo se fez carne. Então, nada melhor do que... ninguém melhor, né, do que João para bater numa heresia dessa, tá? Mas ele lança 3 fundamentos. Ele lança 3 contrastes pra gente, que o primeiro é aqueles que guardam a lei daqueles que não guardam, aqueles que guardam os mandamentos de Deus daqueles que não guardam. O segundo é aqueles que têm a Jesus daqueles que não têm a Jesus. E o terceiro é aqueles que amam o seu irmão daqueles que odeiam o seu irmão, ok? E o primeiro, que ele lida com guardar, é algo muito interessante, porque em uma parte da primeira epístola de João, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, nele não há verdade. Mas ele também diz que aquele que peca é mentiroso. Então, aquele que peca desobedece os mandamentos de Deus. Isso é muito interessante, porque ele coloca que aquele que guarda a lei, ele é um crente. Mas já aquele que não guarda, ele é um descrente. Mas se você peca, você necessariamente está desobedecendo uma lei de Deus.
E guardar, do grego, do que o João quer dizer, ele não está desvinculado com obedecer. As duas coisas estão interligadas. Só que eu entendo, e isso dá uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? Por causa desses 3 elementos aí que ele lida. Mas ele está falando que aquele que diz que não tem pecado nele, aquele que diz que nunca erra, aquele que diz que é perfeito, ele é mentiroso. Porque nele existe a natureza adâmica e em algum momento ou outro ele vai pecar. Mas aquele que vive no pecado também é mentiroso. E nele não há verdade alguma. Aquele que vive no pecado, que fala de Deus, que prega o evangelho, que faz um monte de coisa, mas vive no lamaçal do pecado, nele não habita a verdade. Mas guardar, o que é guardar a lei de Deus? Guardar a lei de Deus é uma disposição de coração. Parece que João quer evocar aquilo que Davi fala: guardei a tua lei em meu coração para não pecar contra ti. Então, você vê que Davi ele não fala, eu obedeci a tua lei para não pecar contra ti. Ele fala, eu guardei no meu coração a tua lei para não pecar contra ti. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Além de obedecer é guardar. Além de obedecer é guardar a lei de Deus, ok? E guardar a lei de Deus é você sentir prazer. É aquilo que Davi fala, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, uma disposição de coração que João ele fala sobre isso é aquela disposição que diz, eu tenho prazer na sua lei, eu guardo a sua lei para não pecar contra ti. Nela eu medito de dia e de noite. Então, não é algo farisaico, mas é algo de um cristão piedoso. Ok? Então, isso é um elemento aí para você se pensar. Você guarda a lei de Deus, você pensa nela, você medita nela de dia e de noite, as suas ações são mediadas por ela. O segundo é aquele que tem a Jesus daquele que não tem. João fala que necessariamente aquele que diz que tem a Jesus deve andar como ele andou. E andar na Bíblia não é tipo, Jesus andou com os braços abertos, eu vou andar com os braços abertos. Jesus andou rápido, eu vou andar rápido. Jesus deu passo devagar, eu vou dar passos devagares. Não funciona assim não. Andar na cabeça hebraica, andar é viver, é estilo de vida. Então Paulo fala, para não andar na carne, mas sim andar no espírito. E João fala para andar, aquele que diz que tem a Jesus deve andar como ele andou. Então deve viver como ele viveu e como ele viveu. E aí a gente conhece nos 4 evangelhos, conhece nas epístolas como Jesus viveu, sempre em serviço ao próximo, amor ao próximo, se rendendo ao próximo, considerando o outro superior a si mesmo. Em um século onde fala tanto de reciprocidade, Jesus não lidou com a gente com reciprocidade. Jesus, quando ele sofreu tapas, ele não deu outro tapa, porque isso é ser recíproco. Na verdade, ele considerou o outro superior a si mesmo. Quando ele veio à Terra como um feto, ele já estava nos considerando superiores a ele. Ele se humilhou, um Deus se humilhou para vir e para morrer na cruz. Ok? Então, esse é um segundo elemento. Você tem que analisar se você de fato está vivendo como Jesus viveu, ok? E terceiro é aquele que ama seu irmão e daquele que odeia seu irmão. E aqui é um debate teológico muito longo. Por quê? Porque alguns teólogos vão dizer que se você não ama Jesus, ou se você não ama seu irmão, não significa que você o odeia, significa que você não ama. Mas eles não entendem que João está entrando em contraste aqui. João está entrando no seguinte, ou você ama seu irmão, ou você o odeia. E isso são escolhas. Ou você decide amar seu irmão, ou você necessariamente o odeia se você não o ama. Se você não serve seu irmão, você está fazendo um desserviço para o reino. Então, João ele lida com esses 3 extremos. Ou você ama seu irmão, ou você odeia seu irmão. E aqui a gente pode trazer para um ambiente eclesiológico. A gente pode trazer um ambiente da igreja. Se você não ama a igreja de Cristo, se você não respeita a igreja de Cristo, se você não respeita a noiva de Cristo, se você não ama a noiva de Cristo, então não espere que o noivo te ame. Não espere que o noivo te respeite.
Não espere que o noivo te busque. Porque a promessa dele é que ele virá para buscar a sua noiva, ou seja, a sua igreja. Se você não a respeita, se você não participa, então isso é um forte elemento de que você não é um crente. Ok? Então, se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado como você se relaciona com a igreja, como você se relaciona com seus irmãos, ok? Como você trata o seu irmão. Porque a Bíblia está repleta de atitudes para com Deus e para com o próximo. E se eu fosse você, eu tomaria cuidado a partir de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. São 3 elementos bem rápidos, mas que eles são fundamentais na nossa vida cristã. Se você gostou, se você ficou até o final, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar com os outros, de compartilhar com o próximo. Talvez um amigo seu esteja nessa dúvida. Será que ele é um salvo ou será que não é? Será que eu agrado a Deus ou será que eu não agrado? E esse vídeo chegará como um bálsamo ao coração dele. Ok? Eu digo a você também, se você se identificou, você olhou para sua vida e você viu que está com defeito, você viu que está com problemas, você viu que você não está agradando a Deus, te aconselho a você se dedicar às escrituras. Se você tem uma igreja local, servir na sua igreja local, conversar com o seu pastor. E também eu estou aqui caso você queira uma ajuda aí, tá bom? Tamo junto e até a próxima.